E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma escola bíblica online. Vamos começar mais um estudo bíblico e nós prosseguimos falando sobre os livros deuterocanônicos, aqueles 7 livros que estão presentes na Bíblia Católica, que estão presentes em alguns cânons de Bíblias ortodoxas orientais, mas que não estão presentes nas Bíblias protestantes. Todos os demais livros do Antigo Testamento nós também já fizemos episódios por aqui e as aulas estão totalmente disponíveis para você acompanhar na hora que quiser e puder. E nós também temos feito uma série de vídeos falando sobre os livros deuterocanônicos. Hoje eu tenho a falar com vocês sobre o breve livro de Baruque. Não sei se você conhece o livro de Baruque, se você já leu o livro de Baruque. De qualquer maneira, eu vou fazer algo com você. Se você não conhece, não leu, não tem na sua casa o livro de Baruque, eu gravei a narração desse vídeo, eu li e gravei a leitura do livro de Baruque e vou deixar o card na tela final para você clicar e ouvir na íntegra o livro de Baruque, que ele é mais interessante do que talvez você possa pensar. Baruque é um texto que chegou até nós através da Septuaginta. E a gente já falou aqui no canal algumas vezes que a Septuaginta foi uma tradução dos textos do Antigo Testamento que eram originalmente escritos em hebraico e eles foram traduzidos para o grego. Esse é o processo, a versão da Bíblia hebraica que nós chamamos de Septuaginta. A Septuaginta é uma produção feita em Alexandria, que era a capital cultural do mundo antigo, uma cidade que ficava localizada no Egito, que tinha uma comunidade judaica muito grande, muito expressiva, mas uma cidade também que foi muito influenciada pela helenização cultural. Até o nome já sugere isso, recebe o nome de Alexandre o grande conquistador macedônio que expandiu essa helenização, que é a forma grega de se pensar, de se construir a cultura para todos os territórios que ele conquistou, e Alexandria lidava com essas realidades. E o fruto desse encontro entre o processo de helenização do mundo antigo com uma comunidade judaica muito forte, muito representativa, um resultado muito claro desse processo de encontro cultural é a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego dos textos do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica. E toda tradução tem também diferenças ideológicas, diferenças de pensamento, o que a gente também consegue enxergar por aí. Esses textos deuterocanônicos, na sua maioria, não estavam presentes no cânon inicial em hebraico, mas são textos que circulavam em algumas comunidades hebraicas antigas e que na Septuaginta foram inseridas, traduzidas para o grego, para que aquela comunidade de fora da Palestina tivesse contato com esses textos. E Baruque chegou até nós através desse processo. O Jerônimo, por exemplo, que mais à frente, lá por volta do IV século, faz a tradução da Bíblia para o latim, ele não traduziu o livro de Baruque, deixou o livro de Baruque de lado e acabou não traduzindo esse texto, embora outras partes da igreja, mesmo já na era cristã, tinha contato e utilizava o livro de Baruque, inclusive em outros não tanto assim. Uma falta de consenso também que se mostra no próprio Novo Testamento, né? Existem textos do Novo Testamento, e a gente já está chegando no Novo Testamento, que são usados por algumas comunidades e não usados por outras. Agora, uma dica que eu me lembrei por falar em Novo Testamento: se você quiser aprender com profundidade e seriedade o Novo Testamento, participe com a gente da nossa pós-graduação livre em Teologia do Novo Testamento. Basta clicar no Seja Membro
e escolher o pacote Café Master. Você vai aprender demais sobre o Novo Testamento, né? Então, voltando para o livro de Baruque, ele é um livro pequeno com apenas 6 capítulos, sendo que o texto original são os 5 primeiros capítulos. O 6º capítulo é um outro livro deuterocanônico, a chamada Epístola de Jeremias. Então, quando você lê o livro, você está conhecendo 2 textos deuterocanônicos. Quando você ouvir o audiobook que eu deixei aqui no final, você também vai conhecer a Epístola de Jeremias, que é o capítulo 6 de Baruque, ok? E nesses 5 capítulos que originalmente formam o livro de Baruque, eles são divididos em 4 assuntos principais. O primeiro assunto, a primeira parte desse pequeno livro, é a oração introdutória ou a introdução histórica, que é feita do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Nesse momento se apresentam as circunstâncias em que o livro foi escrito e provavelmente esse livro foi escrito em linguagem semítica. Depois nós temos a segunda parte, que é a oração penitencial, que começa no capítulo 1, versículo 15, e se estende até o capítulo 3, versículo 8. É praticamente a maior parte do livro de Baruque. É a oração penitencial composta por uma confissão de culpa, né, como é muito comum nas estruturas de oração dos hebreus do Antigo Testamento, e logo depois uma súplica, que é uma petição pelo livramento, pelo auxílio divino, que se parece muito com uma estrutura próxima de Daniel. A terceira parte do livro de Baruque é a meditação sobre a sabedoria, que vai do capítulo 3, versículo 9, ao capítulo 4, versículo 4, que é uma busca pela explicação das desgraças que o povo hebreu está enfrentando. Por que eles estão passando por isso? Qual a causa que gerou todo esse infortúnio e o que eles podem fazer para saírem dessa aflição em que se encontram. E a quarta e última parte é a exortação sobre Jerusalém. Você sabe que muitos livros do Antigo Testamento têm essa estrutura, uma introdução ao tema, uma oração que é feita por confissão e súplica, um retrato do que estão passando e uma exortação, porque quase sempre eles chegam à conclusão de que a causa do sofrimento, a causa de tudo que eles estão passando, é o distanciamento dos propósitos divinos, e aí vem uma exortação, quase sempre no final, para que o povo se arrependa e se volte a Deus para que ele restaure a sorte daquele povo, né? E essa parte de exortação a Jerusalém, ela começa no capítulo 4, versículo 5, e vai até o final do capítulo 5, já que o capítulo 6 de Baruque é a Epístola de Jeremias, como eu disse para você. Se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe a sua curtida, e nós temos um plano de membros imperdível para você. Clica ali em Seja Membro, por enquanto sem compromisso, não precisa pagar nada para clicar, para ler os pacotes disponíveis e conhecer os benefícios que ele tem. Se você se interessar por algum deles, é só assinar, que você vai fazer um grande investimento na sua formação, nos seus estudos. E eu aproveito também essa escola bíblica online para a gente falar um pouquinho sobre o livro de Sabedoria de Salomão, que é mais um dos livros deuterocanônicos. E um livro interessantíssimo, né? Faz parte, nessa organização da Bíblia Católica, ele faz parte dos livros sapienciais. Você já deve ter lido o livro sapiencial, livro de sabedoria, seja você católico ou protestante. O livro de Jó é um livro de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Vamos tirar como um principal exemplo o livro de Eclesiastes, que é uma declaração de sabedoria e sobre a sabedoria, e o livro de Sabedoria de Salomão vai nessa linha, vai nesse estilo dos livros sapienciais, especialmente falando, vai no estilo ali parecido, não exatamente igual, mas parecido com o livro de Eclesiastes.
uma curiosidade é que ambos, tanto Eclesiastes quanto Sabedoria, são atribuídos a Salomão e muito provavelmente, ou é quase certo afirmar, que não foi Salomão quem escreveu tanto Eclesiastes quanto Sabedoria. Mas por que que esses livros sapienciais, como Sabedoria, como Eclesiastes, como Cantares também, como parte dos Provérbios e por aí vai, é atribuído a Salomão sem que ele tenha escrito pelo menos a grande maioria desses textos? Porque você sabe que Salomão foi um rei importante do Reino Unido de Israel, um rei cujo período houve prosperidade, crescimento, paz. E Salomão é conhecido principalmente, quando eu falo de Salomão, a primeira coisa que vem à nossa mente é a sua sabedoria. Aquele homem que, diante das possibilidades de pedir a Deus, pede sabedoria para julgar o povo, e Deus se agrada da sua postura, dele não ser egoísta, de pedir para o bem comum, e concede a ele sabedoria e as outras coisas também que ele poderia ter pedido e não pediu. Então, na cultura hebraica, sabedoria passou a ser sinônimo de Salomão e Salomão passou a ser sinônimo de sabedoria. Por isso que boa parte dos textos sapienciais, inclusive sabedoria, são atribuídos a Salomão, são atribuídos àquele que simboliza o que há de mais profundo, de mais importante na sabedoria do povo hebreu. Isso é bastante interessante, né? O texto de sabedoria foi redigido também em grego, no mesmo processo, um processo parecido com o que eu expliquei sobre a Septuaginta lá no caso de Baruque, e o livro de sabedoria, ele tem esse processo escrito em grego por causa também dos judeus alexandrinos, que fora da Palestina era a comunidade mais representativa e mais pujante do judaísmo antigo, né? Do judaísmo naquele cenário, já vista Fílon de Alexandria, que era um grande rabino daquela comunidade e uma figura muito importante que até hoje é estudado pela filosofia, até pela teologia, por causa da importância e do impacto da sua biografia e dos seus ensinamentos também. A data de sabedoria é incerta, provavelmente antes de 50 a.C., e veja como já está encostando ali no início da chamada Era Cristã. O livro não foi escrito de uma só vez, como quase todos os livros do Antigo Testamento, eram escritos em momentos e lugares diferentes, e há também uma diversidade de temas que o livro de sabedoria nos apresenta. A primeira parte fala sobre o destino do homem, o destino do ser humano segundo Deus, capítulo 1 até o capítulo 5. A segunda parte, um elogio à sabedoria, capítulo 6 até o capítulo 10. E a terceira parte, uma meditação sobre a sabedoria que tem como base a reflexão sobre a história do Êxodo, que vai do capítulo 11 até o capítulo 19, e aí você pode ver, pode perceber que o livro de sabedoria não é pequeno como é o livro de Baruque, né? E vou ler aqui alguns versículos de sabedoria de Salomão, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, já dá para a gente uma amostra de qual é o assunto, de qual é o estilo de sabedoria, que tem muito a ver, claro, com os livros sapienciais, que talvez você tenha mais familiaridade. Diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1, amai a justiça, vós que julgais a terra, pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam, ele se revela aos que não lhe recusam a fé, pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado, pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade, ele se retira diante dos pensamentos sem sentido, ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. E é nesse estilo que todo livro será construído, com conselhos práticos, conselhos de sabedoria, sempre muito importante. E como é relevante o que o texto aqui diz,
que a sabedoria não entra numa alma maligna, que ele não habita num corpo devedor do pecado, né? Ou seja, uma pessoa que se dedica ao mal, uma pessoa que vive para a maldade, a sabedoria não o alcança. E é claro, só para a gente terminar esse vídeo, teve um teólogo ortodoxo russo chamado Sergei Bulgakov, que cria um sistema teológico falando sobre a sofiologia, que é a identificação da sabedoria com o espírito, assim como nós vimos aqui no início de Sabedoria, como livros sapienciais fazem essa identificação, como o Logos é identificado com o Filho, a sabedoria é identificada com o Espírito. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso, escreva nos comentários a palavra sofiologia. Se tivermos alguma quantidade, a gente grava um vídeo falando sobre essa corrente teológica, não corrente teológica, mas essa formulação teológica do Bulgakov, que é bastante interessante, você vai gostar. Um bom domingo para você, para sua família. À noite a gente se encontra para mais uma reflexão por aqui. Até lá!